instruções de Egberto é. Você não se deu ao trabalho de respeitá-las, interrompeu Dona Modesta, quanto mais checá-las. Em verdade, sua postura foi de desprezo, desconsideração. Lamento. Reconheço ser verdade. Essa é sua história, meu filho. Não se envergonhe, apenas assuma-a. Coisas como essas serão narradas em nossa história pela mediunidade? Claro. Mas agora quero saber, terei, ou não, o aval de vocês? Indagou resoluta a benfeitora. De minha parte, está ótimo, conte comigo, externou Selênia prontamente. Para mim, não vejo problema, pronunciou Marcondes com orgulho. Apenas uma informação por caridade, o médium que vai narrar nossa história é um missionário? Será? Não. Não é quem você está pensando. Os médiuns consagrados da seara cumprem outro gênero de tarefa para com a causa, razão pela qual, para resguardarem segurança íntima, mantêm-se distantes dos cataclismos de diversidade. O médium do qual me sirvo está enquadrado no ensino do Espírito Verdade que assevera. Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade às vezes é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encanado. Procure então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não vê tua terra com a missão de publicar-te a obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Tenho piedade do medianeiro que se atrever a publicar tais anotações. Pois tenho alegria em saber que esses conceitos chegarão ao mundo pelas mãos mediúnicas. A maioria nutrirá a descrença. Eu mesmo ainda não creio no que vejo. Ainda assim, o médium, com sua louca coragem, será um desafio de amor para o movimento espírita. Muitos homens podem não acreditar. Faz parte da lei da diversidade. Entretanto, continuam com o dever de amá-lo. Será que conseguirão? Se eu estivesse na carne, além de não entender, certamente faria o que fiz, denegrir. Ótimo, ótimo. Porque Dona Modesta? Melhor essa atitude que a indiferença. Melhor? Diríamos, menos mal. Quem denigre é porque teve seus interesses ou pontos de vista atingidos. O indiferente é ardiloso, calculista, e, em muitas ocasiões, reconhece em sua intimidade o valor das ideias contra as quais se defende através da indiferença. E quanto a vovô Zequinha, indagou constrangido, quando poderei conhecê-lo nas enfermarias do subsolo? Andando pelas alas, você o reconhecerá. Zequinha foi um dos médicos europeus mais renomados da história do século XIX. Sua tenda religiosa em Goiás é um dos postos mais avançados de amor fraternal do Hospital Esperança na Terra. Quer dizer que os núcleos representantes do hospital no plano físico não são somente espíritas. Não são representantes, Marcondes. São parceiros no amor. São cooperadores ativos do bem. Toda entidade que se ergue em nome do Cristo, independente de designação religiosa, tem laços profundos com nossas atividades. O Centro Espírita Paulo Estevão, dirigido por Selena, em Minas Gerais, e a agremiação que você conduziu em Goiás seriam frentes avançadas de nossas tarefas. Próximos a vocês, nas cidades em que atuavam, tinham excelentes servidores que partiram daqui com tarefas definidas. Contávamos com sua ajuda, Marcondes, pois Egberto é tutelado de Eurípides. Contávamos com você, Selena, pois Angélica é uma esperança de Dr. Bezerra. Nossos irmãos Egberto e Angélica fazem parte da geração solidária. Egberto, médium de excelentes recursos. Angélica seria uma renovadora dos conceitos práticos da doutrina. As oportunidades perdidas se foram e, não fosse a abundância da celeste misericórdia, que seria de nós neste momento? No entanto, o tesouro desta casa é a esperança. Nossa tarefa consiste em fazer renascer, no escrínio das almas tombadas, o desejo de recomeçar com determinação e fé. Sem isso, que será de nós? Após nossas falhas sucessivas, quando convidados a retomar os compromissos, ecoa em nossa memória a fala sábia e aflita de Pedro: para quem iremos nós, Senhor,
se tens a palavra de vida eterna. Notamos a expressão tristonha dos companheiros. Sentiam um misto de vergonha e frustração. Nada falavam. Dona Modesta, todavia, fustigara-lhes as fibras morais com intuitos nobres. Desprezaram a oportunidade de cooperar com almas que carregam sobre os ombros um farto desafio espiritual. Era necessário que divisassem o quanto os aguardava no trabalho de reerguimento de si mesmos. As obras deixadas no plano físico não poderiam ser interrompidas a esmo. Angélica, Egberto e a própria Eulália, que breve renasceria no corpo, eram alguns dos muitos laços de continuidade para os destinos dos dois trabalhadores. Imprescindível recomeçarem com acerto. Promoverem-se à condição de servidores espontâneos e amantes da causa do bem. Só um caminho restava-lhes: conhecerem de perto a extensão das lutas e dores dos que sossobram entre a culpa e ódio na erraticidade. Os portais de acesso do hospital seriam o passo inicial, até que pudessem estender os passos com mais solidez e segurança, aos terrenos baldios dos abismos e da subcrosta. Consciente disso, recomendou Dona Modesta. Os planos futuros visam a metas libertadoras. Enquanto Eulália prepara Marcondes nas câmaras dos ovoides, Selena ampliará suas noções de mediunidade. Marcondes despertará a fibra do sentimento altruísta, vindo, posteriormente, a cooperar com as fileiras doutrinárias onde se situa Egberto. Selena, por sua vez, amealhará maior uniformidade interior, através da alegria e da flexibilidade junto às lutas, ao lado de Angélica. Ambos poderão servir e aprender, desde que se rendam ao espírito da lei de uma fraternidade sem mesclas. Se vencerem os preconceitos terrenos, farão voos de alteridade. Vamos deixá-los a cargo de Inácio Ferreira por estarem intimamente ligados ao seu coração. Nessa hora, todos olharam para Dr. Inácio que, de pronto, assestou seu humor em tom baixinho. Se fosse vocês, não aceitaria esse karma. Deixe disso, Inácio. Creio que nossos amigos já não se assustam com seus pitacos. Doutor, falou Eulália sensibilizada, serei eternamente grata pelos seus esforços com Marcondes. Não seja por isso, minha filha. Fiz quanto pude. Nada mais. Vocês se transferirão, em definitivo, para as atividades continuou Dona Modesta, do pavilhão Judas Iscariotes. Marcondes ficará sob tutela de vovô Zequinha. Selena estará cooperando com Inácio nas alas dos médiuns. Ainda hoje, mais à tarde, teremos uma apresentação de Dona Ivone do Amaral Pereira, que nos brindará com oportunas reflexões. Amanhã, gostaria de tê-los de madrugada, nos portais de acesso para que iniciem novas lições. Os dias passavam ricos de labor e desafios. O hospital só tinha uma rotina: servir e aprender. O crepúsculo daquele dia, no entanto, era esperado por Eurípedes há algum tempo. Na sacada da enfermaria, busquei um ar fresco após os colóquios confortadores com nossos pacientes. Percebi nosso diretor nos jardins colhendo lírios, acompanhado por Dona Modesta, Dr. Inácio, Antusa Ferreira, Odilon Fernandes e mais alguns colaboradores ligados à cidade de Uberaba e região. Observava com atenção a cena. Eurípedes fazia parte daquele canteiro e vice-versa. Colhia as flores com carinho, mas sua mente... sua mente estava longe. Não pude registrar-lhe o pensamento, no entanto sua fisionomia absorta era um traço indicativo de que refletia com profundidade. Percebendo o meu pensamento com sua ilimitada capacidade mental, olhou para cima e, sorrindo com simplicidade, disse-me: "Veja, minha filha", e espalmou as mãos sobre o ramalhete. "Você sabe para quem são estes lírios?" Fiz um sinal afirmativo com a cabeça e ele completou em francês vernacular: "Mademoiselle, ele estará de retorno ainda hoje." Colocou então um lírio na mão direita e saiu celeremente, seguido pelo grupo de amigos. Já tinha a quem entregá-lo. Acabara de desencanar o lírio redimido do Evangelho redivivo. Chico Xavier, naquela tarde e noite, partiu nos braços de Maria de Nazaré o encalço do Mestre Jesus. Olhei para o alto, e recordando velhas cenas de tempos sagrados, recitei em voz alta, pensando nas lutas de quantos anseiam por seguir a Jesus: "Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Anexo I. A proposta das atitudes de amor de Bezerra de Menezes. A melhor campanha para a instauração de um novo tempo na seara passa pela necessidade de melhoria das condições do centro espírita, que é a célula operadora do objetivo do espiritismo. Lá assim se concretizam não só o conhecimento e o trabalho, mas a absorção das verdades no campo individual, consentidas em colóquios íntimos e permanentes que reproduzem os momentos de Jesus com seu colégio apostólico. Por isso, temos que promover as casas, de posto de socorro e alívio a núcleo de renovação social e humana, através do incentivo ao desenvolvimento de valores éticos e nobres capazes de gerar a transformação. Para isso só há um caminho: a educação. O núcleo espiritista deve sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem, independentemente de fazer ou não com que seus transeuntes se tornem espíritas e assumam designação religiosa formal. Elaboremos um programa educacional centrado em valores humanos para dirigentes, trabalhadores, médiuns, pais, mães, jovens, velhos, e o apliquemos consentaneamente com as bases da doutrina. Saber viver e conviver serão as metas primaciais desse programa no desenvolvimento de habilidades e competências do espírito. O que faremos para aprender a arte de amar? Como aprender a aprender? Como desenvolver afeto em grupo? Como devolver visão a cegos, curar coxos e estropiados, limpar leprosos, expulsar demônios? Muitos adeptos conhecem a profundidade dos mecanismos desencarnatórios à luz dos princípios espíritas. Entretanto, temos constatado quantos chegam por aqui em deploráveis condições por não se imunizarem contra os padrões morais infelizes e degeneradores. A melhoria das possibilidades do centro espírita indiscutivelmente facilitará novos tempos para o pensamento espírita, haja vista que estaremos ali preparando novo contingente de servidores da causa dentro de uma visão harmonizada com as implicações da hora presente. Dessa forma, estaremos retirando a casa da feição de uma ilha paradisíaca de espiritualidade, projetando-a meio social e adestrando seus partícipes a superarem sua condição sem estabelecer uma realidade fictícia e onerosa, insufladora de conflitos e de medidas impositivas, longe das reais possibilidades de transformação que a criatura pode e precisa efetivar em si mesma. Interagindo com o meio, em permuta incessante de valores e experiências, o centro espírita sai da condição de um reduto isolado no cumprimento de sua missão e passa a delinear a formação de uma rede de intercâmbios, fenômeno esse que vem abarcando a humanidade inteira sob a designação de globalização. Contudo, a interação da casa doutrinária com o meio deve ser ativa a ponto de transformar-se em polo irradiador de benesses a outras co-irmãs e, igualmente, para o agrupamento social no qual encontra-se inserida. Por isso, mais uma vez torna-se imprescindível renovar conceitos e reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras da mentalidade imortalista e fraternal. Esse processo de interação social reclama posturas novas, dentre elas a de abrir canais de permanente relação interinstitucional, na qual o centro espírita catalise fulcros de cultura e modelos experimentais, transformando-se em ambiente de diálogo e convivência para dirigentes e trabalhadores de outros grupos afins, passando suas vivências e aperfeiçoando suas realizações, ao tempo em que se converte em polo espontâneo da união entre co-idealistas, no regime do mais livre pluralismo de concepções acerca dos postulados espíritas. Mas uma vez a visão futurista do codificador, prenunciando esse tempo, levou-o a declarar: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. A criação desses polos são medidas salutares contra o isolacionismo e, pela sua característica essencial de fortalecimento de ideias, ensejam uma relação mais participativa, descentralizadora, operando entre os grupos a prática da solidariedade. Incentivaremos não só a renovação cultural nas casas espíritas, mas também a estruturação das entidades específicas que, pela sua neutralidade institucional, obterão um trânsito mais intenso junto à seara na dinamização de um arejamento cultural,
no atendimento das necessidades humanas que abarrotam em solicitações e demandas. Há serviço intenso a realizar, e devemos ver com bons olhos a multiplicidade de funções e a diversificação de medidas em favor dos clamores da sociedade. Os dirigentes, ricos de boa vontade e espírito cooperativo, anseiam por novos horizontes. Todavia, tem faltado quem se disponha a dividir vivências ou edificar um ambiente que se constitua verdadeira oficina de ideias de diálogo para a criação de caminhos novos. Serão esses polos as cooperativas de afeto cristão que permitirão aos servidores e condutores das responsabilidades doutrinárias renovarem esperanças, quebrando os circuitos de rotina dentro do labirinto de obrigações a que se renderam no ramerrão do centro espírita. Serão polos de arejamento e solidariedade mútua regidos por intenso e espontâneo desejo de somar que, em última análise, e a unificação no que de mais sublime exprime o sentido dessa palavra. Estamos, portanto, meus irmãos e amigos do coração, instaurando o período da unificação ética, da maioridade das ideias espíritas através do melhor aproveitamento individual dos seareiros dispostos a mais amplos voos de renúncia, sacrifício e amor à causa. Assim, todos nós aqui hoje reunidos estamos convocados a cerrar esforços continuados ao programa renovador de nosso abençoado movimento espírita, com vistas a ampliar na humanidade a mensagem de esperança e libertação, trazida por Jesus e explicada com a lucidez pelo trabalho de Allan Kardec. Estamos em campanha. Campanha pela unificação com amor. Campanha pela renovação das atitudes. Temos um problema na seara, as más atitudes. Temos uma solução para a seara, novas atitudes. Seja essa a nossa campanha no bem pelos tempos novos a que todos somos chamados. Todos aqui, mormente os que se acostumaram à docilidade e ternura de meu coração, não se surpreendam com a franqueza de minhas palavras. Estejam certos que o sentimento é o mesmo e sempre será. A clareza e a definição de minha fala são em obediência incondicional e servil a ordens maiores que cumpro em nome do Espírito Verdade. Sem perder a fraternidade, vós outros que têm o acesso livre pela palavra mediúnica levai essa mensagem ao conhecimento de todos. Aqueles que hoje aqui se encontram temerosos ante as novas chances que logo envergarão na carne, levai convosco a esperança de que em plena infância serão bafejados pelas claridades desse momento de renovação, dentro e fora das movimentações espirituais a que se matricularão. Aqueles que servem a outras fileiras de obrigações junto à humanidade, cooperem com o nosso ideal incentivando a superação dos preconceitos e abrindo picadas para a penetração das ideias espíritas frente à sociedade. Enaltecendo a comemoração, da qual ainda agora quase todos aqui presentes tivemos a bênção de acompanhar junto aos irmãos no Congresso Espírita Brasileiro, pecamos ao Senhor da vida que fortaleça sempre os ideais em nosso coração, para que as medidas salvadoras representem mãos estendidas e guiadas pelo coração sempre pulsante no bem, em favor das lutas e do aprendizado daqueles que receberam de Deus a gloriosa oportunidade de regressarem à carne no torrão brasileiro, fruindo das benesses do Consolador prometido. Amparemos nossa bendita seara em seus novos dias, relembrando sempre a nossos tutelados a importância do amor. Rememoremos como fonte inspiradora de nossa campanha sublime e inesquecível fala de nosso Mestre: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cícero Pereira. Trecho extraído da mensagem Atitude de Amor, inserida na obra Seara Bendita psicografada por Maria José da Costa Soares de Oliveira e Wanderley Soares de Oliveira, Diversos Espíritos. Fim.